Senhor presidente, eu quero falar da indicação número 295, que indica ao executivo que busque por recursos e parcerias para viabilizar a implantação de um banco de alimentos no município de Lençóis Paulista. É um banco de alimentos possibilitando o recolhimento e distribuição de excedentes com qualidade e dentro do prazo, provenientes de mercado, feiras e hortas comunitárias. Então, pensando nas famílias vulneráveis, eu coloco aqui essa indicação para o Executivo, que a assistência social verifique caminhos e possibilidades para que motivem, e alinhem com as feiras, os mercados, esses produtos, alimentos que antes de chegar na validade consiga ser destinado para esse banco de alimentos e que essas famílias credenciadas no CRAS recebam, esse auxílio na questão dos bancos de alimentos. Já tem algumas cidades que já acontece, essa questão dos alimentos que são destinados para esses bancos de alimentos, que são pela assistência social e faz essas distribuições para as famílias vulneráveis, e essa indicação para colocar aqui na nossa Lençóis Paulista. Ô, senhor presidente, eu sou fruto também, inclusive, da dona Marlene, do Rubens Petraroy, onde eu estudei. Sou fruto dessas questões que, quando acabava as merendas, eu fazia questão de guardar esses potes de sopas, sabe, Val? E pegava, tudo ali, não é a sobra, mas o que os alunos não se alimentavam e acabavam ali ficando. Sou fruto disso, de pegar esses potes de alimento, de sopa lá no Rubens, inclusive a dona Marlene, hoje eu conversei com ela durante o dia, lembrando esses momentos. Então, essa vulnerabilidade que eu passei, e outras famílias com certeza passam, isso não é nem um discurso para se autopromover e nem dramatização, é algo que eu passei, algo que na minha fase, os alimentos que ficavam que os alunos não acabavam consumindo, eu trazia, não era só eu, alguns alunos, senhor Chico, o senhor lembra disso? Alguns alunos traziam embora potes de sopa, papa, não sei se você se recorda disso, potes de sopa, macarronada, o pão, às vezes está um pouquinho duro que sobrou, deixava para outros alunos, e eu, sem vergonha nenhuma, sempre peguei, sempre trouxe embora. E olhando as vulnerabilidades, dificuldades, eu olho que hoje alguém pode estar passando a mesma situação que eu passei. Algum aluno, alguma família que depende e precisa dessa ajuda. Então, antes de chegar na validade, antes desse produto, desse alimento estragar, por que não esse banco de alimentos? A qual o mercado faça parceria com a prefeitura, a qual as feiras, as hortas da cidade, antes de ser destinado para o lixo, ser descartado esses alimentos, doutor, que possa ter esse banco de alimento, que possa ter esse recolhimento nesses setores, que a prefeitura possa fazer essa parceria, junto com essas entidades, com esses setores, senhor Chico, para destinar para essas famílias vulneráveis. Como eu disse, eu sou fruto disso e eu acredito que a realidade de muitas outras famílias que passam também, e com certeza será uma indicação que vai abençoar muitas famílias que estão na vulnerabilidade. Assim como outras questões que a nossa prefeitura sempre tem colocado, os recursos, a ajuda, eu acho que o banco de alimentos também vai ser algo que vai agregar e vai somar para as famílias vulneráveis. Se tem um vereador que vai lutar por essa causa, está aqui. Porque eu sei o que eu passei para chegar onde cheguei. As pessoas às vezes não sabem nosso histórico de vida, não sabem nossa trajetória, e também o plenário não é lugar de falar sobre vida, sobre tudo que a gente passou, as dificuldades. Acredito que todos os senhores que estão sentados aqui, ninguém chegou aqui no auge que está. Todo mundo sofreu, todo mundo passou suas adversidades, mas esse banco de alimentos é algo que eu passei na minha infância, no meu estudo, e que hoje, compartilhando com a dona Marlene, eu acredito que a gente consiga avançar. A prefeitura tem muito que ganhar e a nossa Lençóis Paulistas, principalmente essas famílias vulneráveis, pode desfrutar desses alimentos até mesmo antes de ser vencido e descartado, jogado no lixo. Então, que o nosso prefeito possa se atentar com esse pedido, com essa indicação, para que a gente mobilize as entidades, os mercados, as feiras, para que esses alimentos, antes de ser descartados, sejam vencidos, esse banco de alimentos, a assistência social possa averiguar e fazer destinos às famílias vulneráveis da nossa Lençóis Paulista. É importante que a Cabo Lúcia trouxe essa questão, até para ficar um esclarecimento a toda a nossa Lençóis, de algumas questões que chegaram. De fato, algo é surreal, doutor. Nunca vai agradar a todos. Vão reclamar da Facil, pois postaram, divulgaram, ano que vem vão ser os primeiros que estarão fazendo parte da feira. Infelizmente, o nosso lamento aqui vai ser sempre assim. Nós vamos brigar, questionar, mas estarão lá, lotado
esgotando os ingressos. Infelizmente, faz parte. Mas nós temos que lutar por aqueles que realmente estão reivindicando e se posicionando. De fato, Cabo Lúcio, eu consegui a entrada esse ano, conversando com o Branco, o diretor da feira, junto com o prefeito, eu consegui a entrada gratuita para os cadeirantes, né? Uma questão que isso já é lei, só não estava sendo atuada, também teve questionamentos, ele não conseguiu, isso é lei. Porém, de fato, então, eu como vereador estou aqui para isso, para fazer acontecer o que a lei exige. Foi o que eu fiz, né? O que não teve outrora. Nós coloquei lá, né? A reunião foi pautada e foi efetivado a questão do quê? Cadeirantes entram gratuitamente, os surdos têm acesso gratuito e também os autistas com laudo também entrada gratuita. Eu, Diego Doni, vereador, foi o que eu consegui, né? A questão dos brinquedos não foi bandeira minha e não foi um acesso meu, tá? A questão do último dia é o parque, né, Papa, que pode também confirmar isso. O parque em si acabou disponibilizando o que já acontece há muitos anos, que inclusive o Papa sempre foi, né, a linha de frente para tentar essas questões das entidades. Então, o último dia foi para as entidades. O que nós conseguimos, eu com o Papa, incluímos também os autistas. Então, é uma questão que foi levantada, que é muito bem pontuado pela senhora, para todo mundo ficar ciente, que, de fato, gente, quem realmente entende nosso ponto de vista, a primeira coisa que a gente conseguiria tentar é a possibilidade de um dia gratuito para todos. Ou não concordam com isso? Se você, Papa, tivesse a possibilidade, nosso presidente, qual é o vereador que seria aqui inconveniente falar que não teria possibilidade de lutar por isso? Não. Então, minha primeira proposta que eu levei para o prefeito, junto com o Branco, é a entrada gratuita. O que o Papa também já vem lutando há anos, e eu reconheço isso, tá, Papa? O seu trabalho com isso. De fato, a empresa é terceirizada, o parque é dono, né, de uma empresa terceirizada, então teve negociações. Dentro das negociações, foi onde a gente conseguiu, o que nunca foi feito antes. Funcionou as entradas, a inclusão aconteceu, e o que de fato, Cabo Lúcio, é importante a senhora enfatizar e traga a senhora para perto nas próximas conquistas, a gente já está vendo essa questão da próxima licitações colocar dentro das licitações. Agora é a hora da gente negociar. Né? Por favor, eu vou te dar. Agora é a hora da gente negociar. Perfeito, agora é hora da gente entrar em cena. Com essa empresa aqui, eu também tenho que ser grato, não vou ser hipócrita aqui não, para agradar todo mundo, ai que lindo. Não, eu tenho que agradecer o Branco também, que nunca teve e aconteceu. Aconteceu, os cadeirantes entraram gratuito, os acompanhantes com todas as regras que foram colocadas, os surdos teve acesso, aí alguns me mandou, mas você colocou o surdo para dentro e não consegue assistir. Não tem informação completa, as pessoas têm que saber criticar e saber ter fundamento no que fala. O surdo teve acesso gratuito. Os shows também teve acesso. Foi a minha primeira briga lá dentro. E acesso gratuito com eficiência. Tá? E não como o ano passado, colocado lá, feito lá e ninguém entendia nada. Não, teve eficiência na inclusão esse ano. A nossa intérprete totalmente qualificada. Isso eu estava brigando, mas isso a mídia não vai mostrar. Eu também não preciso ficar expondo todo o vídeo que está falando, questionando, mas a Facilpa me recebeu. Na abertura do evento, a Facilpa recebeu vídeo meu de falta de inclusão, colocando uma margem na mancha, na parte da interpretação. Eu fui lá, reclamei. Então a gente está avançando. E agora a gente vai avançar também e lutar para que a gente entenda o que a Cabo Lúcio trouxe, para que outros que questionarem classificado, em vez de procurar o vereador, procurar o gabinete meu, que está sempre aberto, nunca deixamos de atender, para entender. Ô vereador, você foi para o A e para o B e para o C e para o D. E para os vulneráveis? Né? A gente também está lutando. Isso não cabe ao prefeito, que totalmente foi muito ético em receber, em brigar junto comigo nessas conquistas, que a gente já avançou, coisa que nunca teve na história da Facilpa. E a gente vai continuar avançando. E eu trago, Papa, desculpa, vai lá, meu querido, você faz parte. Tá bom? Então, a gente continua, Cabo Lúcio. Se você quiser vir com a gente, vamos junto. Vamos brigar junto nessa licitação, colocar de acordo já a regra, uma ideia que veio junto com o Papa também, que está comigo caminhando nessa questão da acessibilidade, questão da inclusão e questão de pensando nos vulneráveis que não têm condições. Obrigado a todos.